Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos a ação do Espírito Santo sobre as nossas mentes, o nosso coração, que estejam abertos à palavra do Senhor para a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, talvez você já anotou aí, ou quem chegou um pouquinho depois, pode tomar a palavra de Deus. Nós vamos meditar com o texto do livro de Juízes, capítulo 7, começando aí a partir do versículo 2. Versículo 2 a 22. São Paulo diz que muitos exemplos da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, foram escritos para a nossa instrução. Então nós queremos tomar esta batalha aqui que nós vamos ver Gideão à frente do povo, também como um sinal e a voz de Deus para as nossas lutas diárias, para o nosso combate que nós temos que fazer contra os nossos inimigos, contra o mundo, especialmente contra nós mesmos, né? Até São Paulo diz hoje na primeira leitura: o bem que eu vejo, o bem que eu quero, o bem que a minha razão vê, às vezes eu não consigo fazer, porque encontro uma lei contrária ao meu corpo, no meu corpo, né? Então nós queremos pedir a Deus a sua graça. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, Juízes 7, versículo 2. O Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é muito numeroso para que eu entregue Madiã em suas mãos. Não aconteça que Israel se glorie às minhas custas, dizendo: foi minha mão que me salvou. Portanto, dá ao povo este aviso: quem estiver com medo e a tremer, volte atrás e retire-se do monte Galaad. Nisso, 22.000 homens da tropa voltaram, enquanto só 10.000 ficaram. O Senhor tornou a falar a Gideão: ainda há gente demais. Manda-os descer até a água. Lá eu farei a seleção para ti. Quando eu te disser: este vai contigo, ele irá. E de quem eu te disser: esse não vai contigo, esse não irá. Gideão mandou o povo descer até a água. E o Senhor lhe disse: põe de um lado os que lamberem a água com a língua, como faz um cachorro, e aos que beberem ajoelhados, põe do outro lado, do outro. Os que lamberem a água, levando-a à boca com as mãos, foram 300, e todo o restante das tropas bebeu a água ajoelhado. O Senhor disse a Gideão: eu vos salvarei com os 300 homens que lamberem a água, e entregarei os madianitas em tuas mãos. E todo o restante das tropas pôde ir para casa. As provisões e os chofares foram destinados aos que iriam lutar. Ao restante dos israelitas, Gideão ordenou que se retirassem para suas tendas, enquanto reteve os 300 consigo. Abaixo deles, no vale, estava o acampamento dos madianitas. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-te, desce até o acampamento. Eu o entreguei em tuas mãos. Se tens medo, desce com teu escudeiro. Fara. Escuta o que falam, e então, tomando coragem, poderás atacar o acampamento com segurança. Ele desceu com o escudeiro Fara até os postos avançados do acampamento. Os madianitas, os amalecitas
e todos do Oriente estavam espalhados pelo vale como um enxame de gafanhotos. O número dos camelos era incalculável como a areia das praias do mar. Quando Gideão se aproximou, ouviu um homem contar um sonho ao companheiro. Tive um sonho, dizia ele. Vi como que um pão de cevada que descia rolando sobre o acampamento de Madiã. Ao alcançar a tenda, bateu nela, derrubou-a e a tenda caiu por terra. O companheiro comentou: isto só pode ser a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou Madiã e todo o acampamento em suas mãos. Quando ouviu contar o sonho e a interpretação, Gideão prostrou-se. Depois voltou ao acampamento de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o acampamento de Madiã em nossas mãos. Então Gideão dividiu os 300 homens em 3 batalhões e a todos entregou chofares e cântaros vazios, com uma tocha acesa dentro. Disse-lhes: observai-me e fazei como eu. Quando eu entrar pelos postos avançados do acampamento, fazei o mesmo que eu fizer. Quando eu e os que me acompanham tocarmos o chofar que temos na mão, também vós tocareis os vossos chofares, rodeando o acampamento e gritando todos juntos: pelo Senhor e por Gideão. E Gideão, com 100 homens que o acompanhavam, entrou pelo avançado do acampamento no início do turno de guarda de meia-noite, no momento em que se fazia a troca das sentinelas. Gideão e seus companheiros começaram a tocar os chofares e a quebrar os cântaros que levavam na mão. Então também os 3 batalhões tocaram os chofares e quebraram os cântaros. Segurando as tochas com a mão direita e os chofares com a esquerda, tocavam e gritavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Cada qual ficava em seu posto ao redor do acampamento. Imediatamente todo o acampamento se pôs em desordem. Dando grandes gritos, fugiram, enquanto os 300 israelitas continuavam tocando chofares. E o Senhor fez com que em todo o acampamento brandissem a espada uns contra os outros e debandassem até Bet-seta, na direção de Sereda, até a fronteira de Abel-Meula, perto de Tebate. Esta palavra é para nós, sim, palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós depois poderíamos até ler mais um pouquinho, é o término então da perseguição dos israelitas contra o exército dos madianitas. Nós estamos vendo, na verdade, o Senhor levantando aqui um dos juízes, Gideão, como Sansão também era um dos juízes, a gente conhece bastante a história deles, que o povo, quando era atacado, o Senhor levantava um juiz, ainda não era no tempo dos reis, vai ser em seguida, com Samuel, e vem Saul, né? Primeiro rei de Israel. Mas o Senhor sempre levantava um homem para então defender dos inimigos, o povo que vinha sendo assolado pelos inimigos, pelos filisteus, agora também pelos madianitas, amalecitas. O Senhor sempre vinha em socorro. E Gideão foi um dos homens, se você pegar uns capítulos atrás, que o anjo do Senhor aparece para ele e diz: salve, né? Saúda ele e fala: valente guerreiro. E Gideão, desculpa dizer, mas injuriado, porque dizendo: não, se o Senhor está com a gente, por que a gente planta, colhe, vem os inimigos e leva tudo, né? Então, se o Senhor está conosco, aí vem depois daquela experiência do velo de Gideão, que ele põe lá o manto, enfim. E nós vemos aqui então esta batalha que o Senhor não quer realmente que seja apenas por mãos humanas, com um exército numeroso da parte dos israelitas. O Senhor vai fazer a luta apenas com 300 homens, contra um exército, como a gente escutou aqui, né? O número do exército inimigo parecia como um enxame de gafanhotos. O número dos camelos era incalculável como a areia das praias e do mar. E quero partilhar aqui que
esta palavra já veio ali ao meu coração para partilhar hoje, já na quarta-feira, quando o nosso presidente, o Padre Wagner Ferreira, trouxe essa palavra também para nós. Nós aqui na quarta-feira passada, tivemos então as notícias do conselho, como a gente fala aqui internamente, que no mês de outubro tem as maiores transferências, é quando os missionários vão para cá, vão para lá, né? A gente fica sabendo, foi transferido para lá, vem para cá, missão tal, abriu, isso e aquilo, que a gente acaba tendo essas notícias. E foi justamente esta palavra que o Padre Wagner Ferreira trouxe, de uma oração que tiveram, o Eto trouxe essa palavra e ele partilhou conosco, e vinha ao coração, porque ele mostrava as necessidades da comunidade, de missionários, as necessidades que a gente tem, e que Deus trazia essa passagem, porque nós às vezes tendemos a confiar só nas nossas forças. A gente escuta o Senhor, dá os passos, aí depois vai caminhando, aí a gente começa a esquecer e achando, nossa, está faltando isso, está faltando aquilo, ou mesmo com esse material, com aquele que nós adquirimos, que são todos importantes, os nossos instrumentos, as nossas câmeras e tudo mais, graças a Deus, são importantes, mas nós não podemos confiar somente nas nossas forças. Nunca foi assim e nunca vai ser. Sempre vamos depender da providência de Deus. E a providência que não é só material, mas a providência de Deus que rege de fato todas as coisas. É a sabedoria de Deus que rege todas as coisas. A providência divina. E é isso que está acontecendo aqui com Gedeão. Que Deus diz, não, só 300. E veja, né, quem é que vai para uma guerra, né, segurando uma espada na mão e segurando um jarro, um cântaro com a outra, com fogo dentro e gritando, né, pelo Senhor e por Gedeão. Mas veja que na nossa caminhada, na nossa trajetória, o Senhor também vai dando sinais a nós, para despertar nossa confiança. Como o Senhor lá na frente, né, no Evangelho, Ele se transfigura para os apóstolos, para dar uma prova de quem era Ele, né, com aquelas vestes brancas, reluzentes, mostrando que Ele é o Senhor diante da cruz que eles iam experimentar. O Senhor também deu um sinal aqui. Gedeão desceu lá no acampamento, escutou dois companheiros do exército inimigo contando um sonho. É engraçado, né? Um pão de cevada descendo no monte e diz, só pode ser a espada de Gedeão. Veja, um sinal de Deus, antes mesmo de fazerem a batalha, o Senhor já estava mostrando. A providência de Deus é assim. Deus mostra. Agora é claro, a gente também vai ter que batalhar. E falo essas coisas também porque a nossa história, né? Falei aqui da canção nova, a nossa história, a gente vai ver, ela foi feita, como é a história da igreja, com muitas pessoas simples, humildes, que se dispuseram a estar com o Senhor. O Padre Jonas, que começa ali, uns 12. Mas eu poderia dizer, né, também da igreja, que nosso Senhor dá a tarefa mais importante, que é a salvação do mundo, a salvação das almas, confia a pescadores, confiou a igreja a um pescador, né, a São Pedro. Veja, nosso Senhor sobe aos céus e deixa tu que vai, Pedro, agora conduzir. Claro, Ele também concede a sua providência, o seu dom, o dom do Espírito, para guiar a igreja. Mas veja, com instrumento, gente, ali que até diz, né, nos Atos dos Apóstolos, que quando eles começam a pregar ali nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, diz assim, as autoridades ali religiosas ficam surpresas, dizendo, mas nossa, viam que eles não eram homens instruídos e ficavam admirados, porque era a força de Deus, era Deus agindo neles. E certamente os próprios apóstolos deveriam também ficar admirados, né, de ver Deus agindo neles, realizando coisas que eles nunca imaginavam.
Dizer, meu Deus, eu que agora há pouco estava traindo o Senhor, agora estou me alegrando com os sofrimentos por Cristo, estou proclamando as maravilhas, as coisas estão acontecendo. Deus realiza assim. Até lembro, né? Essa história me marcou muito, de ouvir a Luzia Santiago. Uma vez na mesa, a gente ali na nossa casa em Lavrinhas, acho que foi uma jornada, e a Luzia estava partilhando algumas coisas do início da comunidade. E quando estava ainda, né, Padre Jonas, quando fez o apelo, quem queria dar um ano da sua vida, então vieram alguns jovens e também algumas religiosas. 3 freiras estavam ali também. E a comunidade no início ali em Lorena não sabia bem, né, a sua missão, como é que ia trabalhar isso, então até achava que era para trabalhar com dependentes químicos diretamente, e acolhia as pessoas de rua, isso e aquilo. E uma das irmãs, que também fazia parte, né, de uma congregação aqui em Lorena e veio morar na Canção Nova, ela chegou, né, para o Padre Jonas e disse, nossa, né, a gente tem que fazer as nossas regras de vida, um projeto formativo, né? Coisas assim. E ela estava se propusendo a fazer, se propondo, né, fazer essa regra de vida. E o Padre Jonas fez assim, epa, peraí. O Padre Jonas, que também tinha saído ali dos Salesianos, já tinha mais de 40 anos, já tinha uma experiência. E o Padre Jonas diz, não. E ele falou bem assim, se a senhora quiser fazer uma regra de vida, a senhora vai fundar a sua comunidade. Aqui nós vamos primeiro escutar o Senhor. Olha onde está a força. A força está em primeiro escutar o Senhor e dar os passos. Fazer como Gedeão, que escutou o Senhor e deu os passos. Gente, era loucura um negócio desse. Tanto que na palavra aqui, Deus diz, olha, tem esse monte de soldado aí, mas quem tiver com medo pode voltar para casa. E diz que uma tropa enorme aqui, né? Fala o texto, 22 mil homens da tropa voltaram, enquanto só 10 mil dos soldados ficaram. E desses 10 mil, depois fica só 300. Olha, meu Deus. Imagina, isso é loucura, Padre Jonas. Fazer o que você está fazendo. Vamos dar o nosso jeito aqui, vamos fazer. Não, vamos primeiro escutar o Senhor. E digo isso, meus irmãos, porque a nossa caminhada com Deus, na nossa família, nosso tesouro, na nossa casa, na igreja, além da fé, eu posso dizer até junto com ela, com a fé, com amor, tem um elemento que é importantíssimo na nossa vida, que é a coragem. A coragem de se confiar ao Senhor e de dar um passo pelo Senhor, por aquilo que Ele está falando, por aquilo que Ele está dizendo, quando às vezes a gente não vê. Estava olhando aqui, né, a frase, é confiando e honrando a Deus, a frase do dia, que a nossa vida avança um passo após o outro. Um passo após o outro, mas não é só um passo após o outro, é um passo após o outro na fé. Gedeão primeiro deu um passo, daqui a pouco 22 mil vão embora, fica 10, dá um passo, 10 vão embora, dá um passo, escuta os inimigos conversando e falando do sonho, depois dá um passo, diz aos seus soldados, nós vamos fazer assim, dividem em 3 exércitos, em 3 batalhões de 100, e diz, vamos gritar pelo Senhor e por Gedeão, que era o seu líder aqui, enquanto Deus era o líder no céu. E falando de coragem, ontem mesmo eu vi uma frase que, nossa, diz assim, falando sobre coragem, um único homem com coragem se torna a maioria. Um único homem com coragem que se torna a maioria. Olha se Gedeão não se tornou a maioria. E essa frase foi dita por um general americano que também chegou a ser o 7º presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson. Agora, é diferente escutar de um general, também de um presidente, dizer isso. Um único homem com coragem
se torna a maioria. E um homem com coragem já mudou o seu próprio rumo, o rumo de uma família, o rumo de uma cidade. Às vezes, tomando uma decisão, muda o rumo de um país, de uma história. A gente até pode escutar, né, na história do nosso país, independência ou morte. Mas a coragem de um homem pode mudar a história. A coragem de um homem chamado Jesus Cristo, que também era Deus. A coragem dos apóstolos. Começaram ali os 12, mudaram de fato a história de nossas vidas. Eu poderia falar aqui, né? Estou falando aqui do nosso pai fundador. A coragem do Padre Jonas. Olha o que impactou na vida de tantas pessoas. Nas nossas vidas, que estamos aqui. Você que hoje está acompanhando aí, que ama também aqui acompanhar Canção Nova, Sorrindo para a Vida, faz uma experiência com Deus, os testemunhos que nos chegam, mas a coragem de um único homem. E não só, prestemos atenção, aos nossos raciocínios, à nossa inteligência, porque a gente pode pensar isso. Não, a nossa sabedoria humana, a nossa inteligência, tudo isso é importante, vale a pena, mas a coragem de dar um passo por Deus. Para nós que estamos aqui nessa bancada, certamente nós só estamos aqui porque em alguns momentos, e até posso dizer muitos momentos decisivos, nós demos passos de coragem. Conhecendo o Sapo, partilhando um pouco da vida dele, vocês conhecem. Coragem. Coragem para deixar, coragem para ousar, coragem para assumir uma vida nova em Cristo, coragem para assumir Deus nas nossas casas, na nossa família, na nossa vida. Coragem é como a palavra de Deus, que é uma espada que corta. Jesus disse: aquilo que te leva a pecar, corta. A decisão, quando a gente escuta Deus falando conosco, Deus falando ao nosso coração, e às vezes parece loucura aos olhos do mundo, e é loucura mesmo, mas é sabedoria de Deus. É sabedoria de Deus ousar na fé. Não estou falando de imprudências, mas é que a prudência divina, o dom da prudência, muitas vezes parece uma imprudência humana. Às vezes deixar as coisas para seguir a Cristo, como nós deixamos, como os apóstolos deixaram, como São Paulo deixou a caminhada que tinha para começar do zero praticamente, né? Vamos dizer. Veja, São Paulo, mestre, como ele diz, crescia mais do que seus companheiros na escola do famoso Gamaliel. Quando encontra com Jesus, Jesus manda ele entrar na cidade, e quem é que vai falar com ele, né? Devia ser um baixinho, né? Ananias. Um irmão de fé, que Deus vai, por meio dele, curar São Paulo, curar da sua cegueira. Mas porque esse homem teve a coragem. O diácono Nelsinho, que gosta de citar Dom Alberto Taveira, teve coragem de começar pequeno. Ele sempre cita isso, o diácono. Diz assim: o que nasce grande é monstro. Começar pequeno. A coragem de começar e a coragem de recomeçar, porque talvez você, meu irmão e minha irmã, e sei que muita gente precisa recomeçar em Cristo, ter a coragem de começar pequeno. E deixa eu dizer, recomeçar. Mas é humilhação se eu aceitar a minha fraqueza, é humilhação se eu aceitar que eu fali, é uma humilhação aceitar que não deu certo o que eu me propus, que eu errei, que eu não consegui. Mas tenha coragem, tenha a humildade de recomeçar a sua vida. Se você tiver coragem de dar esse passo, você já está sendo a maioria. Ah, mas tenho que lutar contra isso, contra aquilo. Você já vai estar sendo a maioria. Gedeão
foi a maioria, e ainda mais com 300 outros, que também corajosos, porque imagina, você estando com 20, e vou dizer, né, talvez 32 mil, porque era 22, depois saiu 10, e você sendo um dos 300, dizer, rapaz, tem que ser macho demais, viu, pá? Você seguir Gedeão, porque Gedeão também escutou o Senhor, Gedeão escutou os homens dizendo, o sonho deve ser Gedeão, mas os 300 não escutaram, mas tiveram a coragem de dar o passo. Às vezes você vai ter que dar um passo, porque foi a tua esposa que viu, que escutou, e está dizendo, é por aqui, vamos. Ou talvez é o seu marido, talvez é o seu filho. Não sei como é que Deus está falando com você. Sei um pouco como Deus está falando comigo, mas nos pedindo para dar um passo de fé. Abandonar as nossas vidas a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, falando da providência divina, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Isso é preciso coragem. Aquele jovem rico que Jesus convidou, ele já caminhava, ele já andava, ele já obedecia os mandamentos, ele já amava a Deus, porque ele obedecia os mandamentos, desde o primeiro lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus convidou a dar um passo a mais, a ser mais generoso, a abandonar-se. Meu irmão, eu como padre, nós como missionários, irmãos, você casado, qualquer que seja o seu caminho, todos nós só temos, na verdade, um jeito de servir a Deus de todo o coração, é nos abandonando à sua providência. O Padre Jonas falava que era caminhar na corda bamba, é dar um passo quando a gente não vê tudo que Deus está dizendo, mas Ele está pedindo, se entregue. É claro, se entregue à palavra de Deus, se entregue na igreja, seja obediente, seja humilde. Estou falando seja, mas também é o passo que eu preciso dar cada vez mais. Seja humilde, obedeça, ponha a sua vida dentro dos moldes da palavra de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, a sua ordem, o que nosso Senhor indica, e você vai ver como é que os inimigos serão derrotados, e nós podemos já entregar a nossa vida a Deus, dando o nosso sim. Senhor, nós queremos dar o nosso sim a Ti, queremos dar este passo de coragem, de abandono, como Gedeão, como o Padre Jonas, como talvez nós mesmos já demos alguns passos, mas queremos ainda mais, Senhor, confiados na Tua ordem, na Tua palavra, que nos manda nos abandonar a Ti, em Ti. Por isso recebe, Senhor, a minha vida, vai entregando a sua vida a Deus, vai dando você esse passo de coragem, de dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida. Se você quer se ajoelhar na sua casa, no seu quarto, e entregar a sua vida a Deus, e dizer, Senhor, como nunca, eu entrego a minha vida a Ti, está à Tua disposição. Se o Senhor me mandar enfrentar um exército, eu enfrentarei, porque contigo seremos a maioria. Senhor, se até agora tudo foi descambando, tudo, Senhor, foi desmoronando, e estava parecendo que era o fim, por Tua palavra, Senhor, eu proclamo a vitória no Teu nome.
a vitória no teu nome. Como gritaram por Gedeão, e pelo Senhor nós gritamos, pelo Senhor, por Jesus Cristo, nós iremos batalhar, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco. Nós confiamos e entregamos a nossa vida. Como o Padre Jonas disse, nós vamos escutar o Senhor. E depois de escutar, agir.